Fala gente, meu nome é Eric Lima e estudo comportamento humano, tá certo? Também a neurociência, tá certo? E também já acrescentei já aí um novo currículo aí, tá certo? Como terapeuta, tá certo? Comportamental, tá certo? Mas o vídeo de hoje é falando sobre algo, né? Que foi uma pergunta, né? De um filme que eu postei aí, né? Eu postei esse filme, gente, literalmente para meus alunos que eu dou mentoria, tá certo? Eu trabalho com casamento, com restauração de casamento, de relacionamento, também trabalho com a vida familiar, tipo filho, pai, mãe, esse tipo de coisa. E eu postei esse vídeo, né, para os meus alunos lá dentro nos grupos do WhatsApp, né? Sobre o processo divino de Deus, né? Porque numa reconstrução de um casamento, numa reconstrução de um relacionamento, tem todo um processo. Processo esse que a gente não pode pular etapa. Porque o próprio Deus, ele não gosta de pular etapa. Com Deus é tudo no seu devido lugar, né? Então teve algumas pessoas aí que ainda não entenderam, eu não entendi ainda porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu vou tentar aqui, como eu trabalho como eu trabalho na área comportamental, né? E também sou evangélico, sou cristão, assumido, tá certo? E creio em um único e só Deus que está lá no céu. Vou tentar aqui explicar a vocês aqui porque certas coisas acontecem com pessoas boas, né? Acontecem coisas ruins com pessoas boas, tá certo? Então eu vou tentar aqui explicar da melhor forma possível, tá certo? O vídeo de hoje não é falando sobre propriamente sobre o casamento ou relacionamento, mas sim que abrange tudo, porque em um casamento ou um relacionamento, se Deus não estiver, independentemente da sua religião, tá certo? Se Deus não estiver no centro, o seu casamento vai se acabar. Vai chegar uma hora que ele vai ser, o prazo de validade dele vai terminar. Por quê? Porque Deus foi quem fez o casamento. Deus, ele sabe muito mais do que eu e você sobre o casamento. Entendeu? Então, o dono da obra, ou seja, o casamenteiro é Deus. Entendendo? Mas, então isso abrange tudo aí, todo o contexto, tá certo? Então eu vou tentar aí explicar pra vocês aí, tá certo? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, tá certo? O livro de Jó, gente, quer mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. Não existe a justiça nem dos homens. Esquece. O próprio apóstolo Pedro, ele falou: nós aguardamos novos céus e nova terra, nos qual habita justiça. Então as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo. Então, e os dois lados nos querem, gente. Porque na verdade você vê que Satanás era o advogado da acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. Não há, eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender a vela para Deus e outro para o capeta não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervir em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se Ele intervir em tudo, nós não vamos entender que nós estamos num grande conflito. Então Deus,
Ele intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim: filhos, eu ainda estou aqui, calma, calma, está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Então, se você olhar até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinário que tenha sido, foram milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou ou apenas adiou a morte? Porque depois Lázaro morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte. Porque ele trouxe e depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças, ele curou os leprosos de lepra. Mas depois o leproso morreu de uma doença que eu não sei. Vejam que os milagres de Deus são provisórios e apenas uma coisa para retardar o fim. Segundo lugar, eles não são totalitários, porque Jesus não curou todos os leprosos, apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual é o mal ou como me livrar dele. A gente não entende. Agora, quando a gente percebe a dinâmica que vai costurar o livro, a gente vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustações daquilo que ainda haverá de vir, mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça, esqueça. Deus, ele não vai resolver todos os problemas. E uma máxima aí para fechar aqui, tá certo? É justamente essa questão, quem é a culpa? Sabe que a palavra que mais aparece nos escritos de Sigmund Freud, da psicanálise, é culpa. Ela é quase onipresente nos escritos de Freud, Schule, em alemão. É culpa. Nós nos sentimos culpados o tempo todo. Sentimos culpados de tudo o tempo todo. O filho começa a usar droga e dá problema. O pai logo diz: aonde eu errei? O casamento acaba, diz: aonde é que eu errei? Não passou na prova, aonde é que eu errei? O que foi que eu errei? A gente vai se sentindo culpado, tá certo? E a gente não entende algumas coisas. Letra A. A culpa é um sentimento universal. Letra B. Culpa se resolve com perdão, não com justificativa. Terceiro, entender que se todos nós nos sentimos culpados, o outro não é mais merecedor da punição, porque ele traficou armas e drogas e eu não. Porque aquele é o pecado dele, mas o Rodrigo tem os pecados deles. Eu não estou aqui fazendo panos quentes, tá entendendo? Mas assim, há pecados que a gente sempre usa para nos tirar da parcela dos culpados, né? Poxa vida, eu não mereço esse câncer. Poxa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca tirei a vida de ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não fiz aqueles crimes que eu não estou citando ali, mas teve outros que eu já pratiquei. Aí uma vez me perguntaram: tem um ranking dos pecados? Tem um ranking dos pecados, mas em que sentido? A Bíblia fala que tem pecados que é para a morte, tá certo? Tem pecados que é abominação, que Deus não tem o que fazer por você, porque você se coloca numa situação que está fora do alcance da graça dele, porque você quis. Existe um ranking sim, tá certo? Até socialmente existe aí um ranking, há uma diferença aí entre eu atropelar um cachorro e violentar uma criança. É claro que existe, socialmente e espiritualmente, tá certo? Porém,
No que diz respeito à necessidade da graça de Deus e da salvação, a Bíblia vai dizer: todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém é justo. Todos nós somos pecadores. Agora, no que diz respeito a Jó passar pelo que ele não provocou, você está entendendo? A gente entende que para a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi a injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, ter que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu o fruto proibido, não foi Ele que blasfemou contra o Pai, não foi Ele que matou 6 milhões de judeus no Holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, não foi Cristo que torturou ninguém, mas Ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre os seus machucados que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, que alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa dizendo no texto: quem crê em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando assim: filhos, enquanto o mal perdurar neste mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Então é isso aí, gente. Deus ele não dá jeitinhos, né? Então, levando para no contexto geral, tanto na área do relacionamento, no casamento, ou você com seus filhos, ou com o seu esposo que está envolvido com drogas, seu filho está envolvido com drogas, seu marido está envolvido com o meio alcoólico, e você fica perguntando: aonde eu errei? Aonde eu errei? O problema é que, gente, todos nós passamos pelo processo. Não tem para onde correr. Eu passo pelo processo. Você passa pelo processo. A sua mãe passa pelo processo. O seu filho passa pelo processo. Tudo isso por quê? Porque nós tomamos decisões erradas muitas vezes. E outras vezes, nós somos acometidos por algum problema, vamos dizer assim. Eu vou levar para um lado mais leve, tipo, um casamento de anos e anos acaba, tá certo? E às vezes você que ficou na relação sempre foi aquele homem, aquela mulher dedicada à família. E por algum motivo ele ou ela saiu, tá certo? E você não sabe porquê, tá certo? E aí entra Jó. Jó era fiel. Jó tinha uma vida no altar, como disse lá atrás, né? Mas mesmo assim foi acometido de toda a tragédia na família dele. Mas tinha um propósito de Deus com isso, que era mostrar que Jó era fiel a Deus. E a questão, meu irmão, tudo, gente, tanto vocês que são meu aluno como me acompanham, a questão toda é essa: você ser fiel a Deus. Eu trabalho com comportamento humano, com a neurociência. Eu dou o caminho
da pessoa mudar a vida dela, porque primeiro, para você mudar a sua vida, você tem que mudar o seu pensamento, você tem que parar de se vitimizar, você tem que parar de pensar que você é inferior. Não, você pode, você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem poder para fazer qualquer coisa que você quiser. O que foi que disseram que você não podia fazer? Eu estou dizendo, você pode. Ah, eu não consigo ganhar mais dinheiro. Você pode ganhar mais dinheiro. Porque Deus, ele já deu o poder e ele deu a inteligência a você. Falta somente você usar. As pessoas são muito, elas são, a grande maioria das pessoas, até as pessoas que chegam até a mim, elas são muito limitadas mentalmente. Ou seja, elas não conseguem sair do canto, evoluir, tanto no casamento, no relacionamento, tanto na vida financeira, não vivem a vida que quer, por quê? Porque elas são limitadas aqui. No momento que elas começam a se desenvolver, e elas param de botar a culpa em Deus, no que está acontecendo na vida delas, mas elas usam o vale. Essa aqui é a grande virada de chave. Quando você usa o problema que você está hoje, ou seja, o seu vale, você usa o seu vale como propulsor para você chegar do outro lado, você vira a mesa na sua vida profissional, na sua vida sentimental, você vira a mesa com seus filhos, você muda a mesa com seus familiares, você consegue fazer algo novo. E esse algo novo que você faz em você mesmo, esse deserto que lhe impulsionou, que você usou o deserto para impulsionar você, para você chegar do outro lado, vai lhe deixar mais forte. Porque o povo de Israel passou 40 anos rodando no deserto. É o que eu digo para meus alunos, para quem é meu mentorado, eu sempre uso isso aqui. Sabe por quê? Porque eles desobedeceram, sabe? Eles sabiam o que eles tinham que fazer, mas eles não fizeram. Eles sabiam que eles tinham que obedecer a Deus, mas eles fizeram o quê? Murmuraram. Como muitos de nós fazemos quando nós estamos passando por um problema pessoal, tanto no relacionamento, como no namoro, no casamento, ou problema de saúde. Sabe o que a gente faz? Em vez de a gente crer naquele que pode fazer todas as coisas, a gente começa a reclamar. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Essa mesma reclamação que vocês fazem a Deus às vezes, eu já fiz, eu não sou exemplo disso, eu já fiz reclamação, lá atrás eu já fiz muita reclamação a Deus, achando que Deus ele ia atender porque eu estava reclamando. Nunca. Mas quando eu parei de reclamar e comecei a fazer a minha parte, aí Deus ele fez, porque eu parei de me vitimizar e comecei a pôr os olhos naquele que podia fazer. É claro que com o meu desenvolvimento e quando eu dei o primeiro passo, quando eu busquei mudar, essa é a grande jogada, tá entendendo? Então o povo de Israel morreu no deserto. Geograficamente falando, eles saíram do Egito, quando eles saíram do Egito para chegar à Terra Prometida, geograficamente dava 15 dias de viagem. Aí o que aconteceu? Eles passaram 40 anos, porque desobedeceram a Deus, sabiam o que tinham que fazer e não fez. Ou seja, muitas vezes você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que essa luta que você está passando agora não é para sua morte, mas o que você faz? Você se vitimiza. Você acha que o problema é maior do que você. Não, o problema é menor do que você. Por quê? Porque Deus ele já deu o poder de você resolver. Deus ele já deu o poder e força para você poder resolver. Mas só depende de você, gente. Só depende de você. Deus ele não entrou na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Tanto você no seu casamento, no seu relacionamento, ou em qualquer área da sua vida. Acabou, gente. Acabou. O diabo, ele só tem força perante você até onde você dá força a ele. Se você não der força a ele, ele não vai ter poder nenhum na sua vida. Ou seja,
Quanto mais brecha você dá na sua vida, mais ele tem poder. Quando você fecha as brechas, ele não tem poder nenhum. Isso é bíblico. Mas só depende de você, gente. O seu casamento só depende de você restaurar. Seu relacionamento só depende de você. Seus filhos que estão na droga só dependem de você. Só depende de você. Tenha fé em Deus. Tá certo? E busque fazer o que é correto diante de Deus. E se você está passando por alguma coisa que você não sabe resolver, procure ajuda. Procure ajuda de pessoas capacitadas para lhe ajudar. Por isso que pessoas que entram em contato comigo sobre relacionamento, sobre casamento, elas entram em contato comigo porque elas sabem que eu conheço do assunto. Eu já ajudei pessoas e continuo ajudando. Então não adianta você só saber às vezes, né? Mas você precisa ser direcionado no caminho certo. E às vezes você precisa de ajuda. Tá certo, gente? Então fica aí a dica. Qualquer coisa aí, você deixa aí os seus comentários aí no vídeo, tá certo? Se você gostou, se você não gostou, se o que eu falei aqui abriu a sua mente para essa questão, tá certo? E até, gente, o próximo vídeo, e fiquem todos com Deus.